Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Bom, podemos estar aqui na presença do Senhor mais uma vez, mas sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias. Nós vamos trazer uma mensagem que eu acredito que, quando eu falo o título, alguns jovens, dos nossos jovens aqui, irão se lembrar. Com certeza irão trazer à memória alguma coisa. Principalmente aqueles que participaram do acampamento. Quantos dos jovens que estão aqui participaram do acampamento? Muito bem, muito bem. Daniel capítulo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé e de maneira reverente nós vamos fazer esta leitura. Daniel capítulo 1. Todos acharam? A partir do versículo 8, irmãos. Do versículo 8 ao 21. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Daniel, capítulo 1, versículos 8 a 21. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Verso 11. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com as dos jovens que comem das iguarias reais, e faze aos teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele atendeu ao pedido e os experimentou por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então, o oficiais lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência, e Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir o rei. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro.
Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe através da sua palavra. Feche seus olhos. Pai Celestial, exaltado seja o teu nome, Senhor. De eternidade a eternidade tu és Deus. Queremos, ó Deus, nos apresentar diante do Senhor, te suplicando, te rogando. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão. Que o nosso culto, ó Deus, seja achado diante de ti, Pai, como aroma suave na tua presença. Toma nas tuas mãos, ó Deus, as nossas vidas, que temos, ó Deus, a responsabilidade de ministrar, de trazer a palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu queres para nós nesta noite. Abençoa as nossas vidas, derrama da tua graça sobre nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou nesta noite, até o momento, e por tudo que o Senhor vai nos proporcionar. Obrigado por aquilo que tu és, tem sido e continuarás sendo. Em nome de Jesus, a igreja diz. Amém. Se nós podemos sentar. Eu estava ali sentado, irmãos, e deu vontade de cantar um hino dos antigos, né? É um corinho, diz assim: creio no Deus que pode tudo e dar a luz a este mundo e faz a noite tão linda ser. Creio nesta verdade santa. Quem está caído se levanta pela virtude que esta palavra tem. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala do céu. É a palavra santa do Senhor. Creio que o mar vermelho um dia se abrir, por onde o povo
Mas enfim, biometria cristã, identifique-se. Foi exatamente o tema, do nosso acampamento do ano passado. E a palavra biometria vem da junção das palavras gregas bios, que significa vida, e metron, que significa medida na área. Tecnologicamente falando, biometria indica as características físicas, biológicas e únicas dos seres humanos, podendo ser usado em mecanismos de identificação e autenticação, ou seja, identidade cristã. E esta última parte, identifique-se, nos leva àquele navio onde Jonas estava ali dormindo no porão. É interessante que enquanto o navio era sacudido de um lado para o outro, as pessoas tentando esvaziar o navio, uma tentativa de tentar impedir o naufrágio. Enquanto isso, Jonas está deitado no porão. E o capitão vai até o porão, e o que ele pergunta para Jonas é exatamente a RG dele. Em outras palavras, ele está dizendo para Jonas: identifique-se. Qual é o teu nome? De onde és? Qual é o teu ofício? Porque o profeta se encontrava dormindo. E, irmãos, nós precisamos nos identificar hoje, principalmente diante do mundo em que nós estamos vivendo hoje. É preciso identificarmos. E qual é a minha e a sua identidade? Nós percebemos aqui, irmãos, na vida de Daniel, não é? É preciso saber que não é fácil ser puro diante da sensualidade de hoje. Não é fácil ser honesto no meio de tanta malandragem em que nós estamos vivendo hoje. Não é fácil ser íntegro na escola e ficar na prova final quando aqueles que colam passam direto. Não é fácil ser honesto no trabalho quando os que roubam estão andando em luxuosos carros e muitas vezes você passando dificuldades. Mas como Daniel prevaleceu diante do ambiente tão hostil que o cercou? E aqui nós aprendemos algumas lições dentro deste texto. E a primeira delas é que Daniel, ele recusou seguir o mesmo caminho de fracasso dos seus irmãos contemporâneos. Isso está no verso 1 e 2. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E nós conhecemos muito bem a história de Israel, de Judá. Nós conhecemos muito bem quando começou ali, quando o povo começou a pedir para si um rei. Isso já no período de Samuel, o último dos juízes. E o povo começa a pedir para si um rei, e ali nasce o Reino Unido, não é? Os irmãos já sabem que durou 120 anos. Saul reinou 40, Davi 40, Salomão 40 anos. Depois de Salomão, o reino se divide: rei do sul e rei do norte. 10 tribos ficam com Jeroboão, 9 tribos com Reoboão, filho de Salomão. Cada tribo teve 19 reis. Alguns destes reis reinaram e foram maus aos olhos do Senhor. Mas aqui nós temos exatamente a situação do reinado de Joaquim, rei de Judá. E foi exatamente no reinado dele que o rei Nabucodonosor veio de Babilônia a Jerusalém. E nós entendemos que o povo foi levado, as coisas foram algumas levas, e dentre estas levas foi também o profeta Daniel. O profeta Ezequiel também foi, só que o profeta Ezequiel ficou às margens do rio Quebar e Daniel ficou na corte do rei. O profeta Jeremias também, quando
contemporâneo ficou em Jerusalém, contemplando o opróbrio em que a cidade se encontrava. Por isso nasce ali também, né, a Lamentações de Jeremias, é quando ele vai lamentar toda a situação em que Jerusalém está. Mas diante dessa situação, num ambiente como este, Daniel é tirado, é levado para a Babilônia, vive num ambiente hostil, mas como Daniel prevaleceu num ambiente tão hostil, tão difícil quanto este. Primeiro, ele se recusou a seguir o mesmo caminho dos seus contemporâneos, caminho de fracasso e derrota. O povo de Israel estava se desviando da verdade, Judá estava entregue à idolatria, os reis eram maus, homens maus, o povo não dava ouvidos à voz dos profetas de Deus. Então veio o cerco de Babilônia, mas mesmo diante de toda esta crise política, crise social, crise espiritual, Daniel permanece fiel ao Senhor. Ele não se deixa levar pelas circunstâncias que o cercavam. Pelo contrário, ele mantém sua identidade. Isso nos traz uma lição. Já dizia Charles Spurgeon que os nossos discursos eles não podem entrar em contradição com a nossa vida diária. Isso é a verdade. Eles não podem ser contraditórios. E nós percebemos que nesta vinda do rei Nabucodonosor, em algumas dessas levas, o templo foi saqueado, roubado, os vasos do templo foram levados para os templos dos deuses da Babilônia. O preço do pecado foi alto, a nação sofreu. Daniel, entretanto, continuou confiando na providência de Deus. Ele não se afastou do Senhor. Daniel não se tornou produto do meio. Nem a adversidade, nem a prosperidade, nem o sucesso conseguiram corromper o coração de Daniel. Ele não se deixou corromper. Continuou sendo íntegro ao Senhor. E aí, irmãos, nós percebemos que há uma segunda lição que nós aprendemos. É que Daniel, ele não se deixou estomagar pelos dramas da vida. Ele não deixou o seu coração se amargurar pelas adversidades da vida. Pelo contrário, com 17 anos sua família foi destruída, sua vida foi virada de cabeça para baixo, seu nome foi trocado de Deus é meu juiz para príncipe de Bel. Arrancaram Daniel à força do seio da sua família, dos seus amigos, cortaram todas as suas raízes, romperam com todos os seus vínculos, mas mesmo diante desta situação, Daniel continuou servindo e adorando ao Senhor. E isso, irmãos, nos ensina que mesmo diante da adversidade, mesmo diante de todas as ofertas que estão aí, precisamos manter a nossa identidade e continuar servindo ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Até porque isso vai mostrar que nós servimos a Deus não pelo que possa nos proporcionar ou pelo que Ele possa nos dar, mas nós servimos ao Senhor por aquilo que Ele é. Soberano, eterno, poderoso, amoroso, misericordioso, e que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Segundo, Daniel é tirado à força da sua terra. Agora Daniel não tem mais pátria, não tem mais governo, não tem mais bandeira, está fora do seu país, da sua pátria, está sem chão, sem cultura, tudo que antes ele considerava importante foi tirado dele. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso, irmãos, também aquilo que Jesus diz, que a nossa vida é alternada entre lutas e vitórias, entre saúde e enfermidade. Quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci.
O fato de servirmos ao Senhor, o fato de sermos fiéis ao Senhor, o fato de sermos adoradores do Deus eterno, do Deus poderoso, do Deus vivo, não significa dizer que isto vai nos blindar dos sofrimentos da vida, das adversidades da vida, de maneira nenhuma. Significa dizer que ainda que a tempestade sopre sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas em terceiro, ele também tiraram de Daniel a liberdade. Ele foi levado cativo, ele não é mais dono da sua vida, ele não é mais dono do seu tempo. Daniel não pode mais fazer escolhas, Daniel não pode mais escolher por onde ir, o que pode fazer, o que não pode fazer, não. É tirado de Daniel também a sua liberdade. Mas nem isto fez com que Daniel deixasse de buscar a presença do Senhor, nem isso fez com que Daniel deixasse de amar ao Senhor. Pelo contrário, ele passou a amar mais ao Senhor, buscar mais ao Senhor. E que lição isso nos traz, irmão? Que o sofrimento, que a dor, que a adversidade não pode tirar do nosso coração o fervor, a alegria de estar na presença de Deus. Tiraram de Daniel a liberdade, mas tiraram também de Daniel o templo. O templo foi saqueado, incendiado. Os tesouros da casa do Senhor foram roubados. Os vasos, os jarros sagrados, agora eram usados na Babilônia para as festas. Idólatras, ele não tinha mais altar, não tinha mais a lei, não tinha sacerdotes, profetas, os cânticos de Sião, ele não tinha nada disso. Mas nem isso fez com que o coração de Daniel se tornasse amargurado, mas nem isso fez com que Daniel deixasse de ele mesmo entoar, cantar os cânticos de Sião, salmodiar o Senhor e adorá-lo. Pelo contrário, o livro diz que 3 vezes ao dia Daniel entrava no seu quarto com as janelas abertas. Ali ele se prostrava, adorava, cultuava, orava ao Senhor. E nós precisamos aprender com isso. Entender que Deus é soberano e que nem mesmo quando estamos na luta, na adversidade, significa dizer que Ele perdeu o controle da nossa vida. Não, Ele é Senhor. O hino que nós acabamos de cantar diz: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Senhor, Tu és absoluto. Mas deixa eu dizer uma coisa muito linda neste hino: apesar da glória que tens, Tu te importas comigo. Apesar de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o seu poder, Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com as suas lágrimas. Deus se importa com as suas interrogações. Deus se importa com a sua família, com o seu lar. E Ele não está indiferente. Ele está sentado no trono. Ele tem o governo de todas as coisas. E terceiro, Ele não se deixou prender pelo passado da dor. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O que representou, irmãos, a invasão de Jerusalém? Os pais de Daniel morreram, pais mortos, irmãs estupradas, grávidas assassinadas, nação arrasada, templo destruído. Não existia mais culto. E muitos daqueles não superaram a dor. Mas Daniel não se deixou prender pela amargura, pela dor, pelo contrário. E nós percebemos lá no Salmo 137 que alguns desses irmãos, eles continuaram no muro das lamentações. Eles se deixaram vencer pela amargura, pela dor, pelo sofrimento.
E você percebe no Salmo 137, quando junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. É certo que o sofrimento, que a dor, muitas vezes nos levam às lágrimas, é natural. Eu sou humano, você é humano. Muitas vezes choramos diante de determinadas situações, mas precisamos entender que o muro das lamentações não é o nosso lugar. O nosso lugar é aos pés do Senhor. O nosso lugar é na presença do Senhor. O nosso lugar é aos pés da cruz, adorando, exaltando aquele que tem o controle da minha e da tua vida. Em quarto lugar, Daniel não negociou sua fidelidade a Deus pelas ofertas vantajosas. Não. Diz o texto que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedi ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ele foi escolhido para viver uma vida de rei, uma vida no conforto, na zona de conforto. Ele foi premiado, parecia ser uma proposta irrecusável ali, participando das iguarias do rei. Só que, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, viver com fidelidade, irmãos, exige discernimento da nossa parte. Devemos discernir os princípios que estão por trás das nossas ações. Qual é o problema aqui de comer carne e beber vinho? Por trás daquela mesa real estava uma rendição da fé, uma participação na mesa dos ídolos, dos deuses da Babilônia. O mesmo princípio hoje com respeito ao sexo antes do casamento, fidelidade nos dízimos, honestidade nos negócios, santificação do seu corpo como templo do Espírito Santo. Isto é inegociável. Muitas vezes as propostas vêm e você começa a dizer, mas o que tem demais? Não tem nada demais. Não tem nada demais mentir, não tem nada demais fazer isso ou aquilo. E você começa a se deixar levar. Mas nós não podemos jamais negociar a nossa fidelidade com Deus. Segundo, viver com fidelidade existe atitude de firmeza. Ser consistente, ou seja, ter firmeza, ser consistente. Aquele que não se deixa vencer mesmo quando tentado. Daniel foi tentado, mas ele não se deixou vencer. Ele continuou firme no propósito de ser fiel ao Senhor. Não podemos ser guiados, irmãos, pelos aplausos, nem pelos gritos da multidão. Pelo contrário, devemos ter consciência de que Deus nos chamou para glorificar o seu nome. Amém. Por isso Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 31, dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso deve ser o divisor de águas na nossa vida. Glorificar o nome do Senhor. Mas viver com fidelidade também exige perseverança. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço que os teus servos por 10 dias, que se nos deem legumes para comer e água para beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. Ele perseverou, ele insistiu. Daniel não desistiu do seu propósito de ser fiel ao Senhor. Não desista do seu propósito de ser fiel ao Senhor. Não desista do seu propósito de ser diferente e fazer a diferença. É para isso que nós somos chamados. Identifique-se diante da multidão, identifique-se diante na faculdade onde você está, identifique-se na escola onde você está, identifique-se no trabalho onde você está.
As pessoas precisam saber quem você é. Quinto, viver com fidelidade exige discernimento e exige uma criatividade. Veja que a proposta de Daniel aqui, quando ele chega com essa proposta, Daniel chega ao dispenseiro e pede: olha, deixe que a gente coma só legumes, nós não queremos participar das iguarias do rei, do vinho. Veja que de imediato o dispenseiro chega: não posso. Se eu fizer isso, se vocês se apresentarem diante do rei com aparência triste, caída, eu vou perder a minha cabeça, vou perder a minha vida. Mas veja que Daniel, além de ser persistente, ele foi criativo. Ele disse: não, espera um pouco, vamos fazer o seguinte: vocês nos experimentam por 10 dias, por 10 dias a gente vai comer legumes. Durante estes 10 dias, depois destes 10 dias, você pode nos observar, e de acordo com o que observares, procederás. Veja que ele é persistente, mas ele tem criatividade. Seja criativo nos seus negócios, na sua empresa, no seu casamento. Viver com fidelidade, em sexto lugar, exige boas amizades. Apertados pelo mandato do rei, correm para seus companheiros e eles juntos vão buscar a Daniel em oração. Pessoas precisam de Deus, mas nós, além de precisarmos de Deus, também precisamos das pessoas. Mas cuidado com suas amizades. Paulo já escreve e diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Quem é que está ajudando você a viver a vida cristã? Certamente aquela pessoa com quem você escolheu, ou que você escolheu para ser seu amigo ou sua amiga, ela deve lhe aproximar mais de Deus e não lhe afastar. Isso é importante. Sétimo, viver com fidelidade é estar convencido de que Deus vai nos abençoar pelo fato de sermos fiel a Ele. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias e Azarias. E lá no verso 15 diz: passados 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que os outros jovens. E no verso 17 diz: no caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Deus é fiel. O que nós concluímos, irmãos? Nós aprendemos com Daniel, pelo menos aqui, 3 princípios importantes. Primeiro, firmeza em pequenas coisas nos preparam para maiores vitórias. Seja firme, como diz Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios 15:58, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Aprendamos com Neemias. Neemias manteve-se firme diante das adversidades. Neemias manteve-se firme diante dos ataques de Gesem, Tobias e Sanbalate. Neemias manteve-se firme diante das más notícias. Seja firme, tenha firmeza diante das circunstâncias. Segundo, foram aprovados com destaque no exame feito pelo rei. Deus honra aqueles que o honram. Deus lhe deu inteligência, capacidade de entendimento. Deus quer que sejamos, irmãos, fiéis. Seja fiel ao Senhor. Terceiro, Daniel foi maior que a Babilônia. A Babilônia caiu, mas Daniel ficou de pé. Nabucodonosor morreu, mas Daniel continuou exercendo sua bendita influência para outras nações. O que as pessoas falarão a seu respeito amanhã fica para a nossa reflexão. Que tipo de influência você deixará para as gerações futuras? E aqui eu trago um relato interessante.
que aconteceu lá pelo ano de 1050 a.C., que é Icabor e Ebenezer. É um texto interessante da revista Ultimato, está lá, e que eu achei interessante e gostaria de trazer. Que tipo de influência você deixará para as gerações futuras? Icabor ou Ebenezer? Icabor é o nome de uma criança, Ebenezer é o nome de um monumento. Icabor significa nenhuma glória, ou a glória se foi. Já Ebenezer significa pedra de socorro. As duas palavras hebraicas definem situações históricas opostas entre si, acontecidas na época de Samuel, o último dos juízes de Israel, pouco antes da instalação da monarquia, como falamos lá pelo ano de 1050 a.C. A primeira palavra é melancólica e a segunda é eufórica. A primeira historicamente está associada a uma vergonhosa derrota de Israel e a segunda a uma extraordinária vitória. Icabor é um desfecho de um processo de desobediência e corrupção. E Ebenezer é um desfecho de um processo de arrependimento e conversão. Entre uma fase e outra passaram-se muito provavelmente 20 anos, como está escrito lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 12. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim. E tantos dias se passaram até que chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Ao tomar a notícia da morte, Elias, de 98 anos, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora, ao saber que o povo tinha sido derrotado e a arca tinha sido levada pelos filisteus, da morte do seu sogro e do marido, teve um parto prematuro e morreu. Mas antes de morrer, colocou o nome do seu filho de Icabor. A glória se foi. O que levou o povo ao Ebenezer foi o arrependimento. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si aos Baalins, aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Está lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 4. Como consequência desta mudança, eles obtiveram da parte do Senhor uma estrondosa vitória sobre os filisteus. Foi aí que Samuel levantou uma pedra e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. As duas palavras, Icabor e Ebenezer, tornaram-se então históricas. Uma significa derrota, outra vitória. Elas são pertinentes até hoje. Somos nós quem determinamos se queremos ser Icabor ou se queremos ser Ebenezer. Uma exclui a outra. Como você se define? Identifique-se. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Coloque a sua vida na presença do Senhor neste momento. É um grande desafio hoje, irmãos. Se constitui um grande desafio hoje viver com fidelidade diante do mundo em que estamos vivendo suas propostas. Mas o que define você nesta noite? Icabor ou Ebenezer? Identifique-se nesta noite. Ebenezer foi resultado de um povo arrependido, que pranteou diante do Senhor e que colocaram o rosto no pó e choraram dizendo: Senhor, nos arrependemos. E como consequência deste grande arrependimento, Deus deu àquele povo uma estrondosa vitória sobre os filisteus. Foi um momento histórico na vida de Israel. Mas enfim, o que define você hoje? Icabor ou Ebenezer?
Coloque a sua vida diante do Senhor agora, no nome de Jesus. Irmãos, somos desafiados hoje a viver uma vida cristã de integridade e fidelidade, glorificando aquele que é, e que é divino, Deus Todo-Poderoso. Sabemos que não é fácil, irmãos, mas Deus é aquele que nos dá suporte. Que possamos, como o apóstolo Paulo, dizer: fortifica no Senhor na graça que é Cristo Jesus. Que nesta noite você possa dizer: Senhor, me fortifica na graça que é Cristo Jesus. Me dá suporte, me dá força, determinação diante, Senhor, de um mundo tão corrupto, tão imoral. Que esta seja a nossa oração todos os dias. Senhor, nos ajuda a fazer a Tua vontade. Pai Celestial, nós queremos nesta noite, Senhor, mais uma vez, nos colocar diante da Tua presença e Te suplicar, Te rogar, no nome de Jesus. Estende, Senhor, as Tuas mãos sobre as nossas vidas, nós, os Teus servos que estamos aqui nesta noite, com desejo, com propósito, Senhor, de Te adorar, de Te bendizer. Ó Deus bendito e eterno, estende as Tuas mãos benfazejas, poderosas sobre nós, Pai, nos sustentando, nos mantendo de pé, Senhor, nos ajudando cada dia, Senhor, a nos mantermos firmes diante, Senhor, das adversidades da vida. Obrigado a Deus, porque estamos aqui. E nós estamos aqui por causa da Tua misericórdia e da Tua bondade, Senhor. Porque nada somos, nada podemos sem o Teu grande poder. Por isso, Senhor, Te agradecemos, Pai. E ao mesmo tempo Te suplicamos, ser misericordioso para com todos nós. No nome de Jesus, a igreja diz: se nós podemos sentar, eu passo a palavra novamente ao presbítero Valdenor.